Não, eu acho que, enfim, primeiro eu quero agradecer tanto ao Alberto quanto ao Ana, o resto do time do Jept pela oportunidade. É sempre um prazer, né, estar próximo novamente ao Léo, ao Ramon, enfim, ao resto aqui da banca, claramente, né, profissionais extremamente qualificados. Sobre a questão, acho que dos Qualified Tax Credits, eu acho que eu só queria pontuar, né, acho que a mudança bastante significativa, né, eu acho que o 36, ele talvez tenha sido ali, digamos, um pouco sucinto no tamanho da reengenharia que vai ser necessária para transformar toda aquela mecânica num crédito financeiro, que, entre outros critérios, teria um prazo bem maior, como o Oda bem colocou, de devolução, que teria uma característica de ser comercializável, né? Um tax credit, que é algo que no Brasil hoje a gente tem pouquíssima experiência, né? Vide as dificuldades que a gente tem para precatórios e coisas afim, então não é algo tão trivial. Mas na verdade, como já foi bem mais explorado, com muito mais qualidade, inclusive, pelo resto, pelos que me antecederam, eu gostaria, na verdade, de me colocar especialmente em relação a um outro ponto. E aí, novamente, eu não acho que a questão estritamente aqui, concordo com as falas do Ramon, da Cláudia, do Léo, da própria professora Cláudia, no sentido de que, bom, é um compromisso internacional, a despeito de ter aumento ou não ter aumento de carga, eu acho que é imaterial, né? O conceito do G20 já é um conceito que, holisticamente, você teria um aumento de carga, né? Que o objetivo, inclusive, é evitar o tax leakage das operações. O ponto, então, que eu acho que eu tenho mais me debatido sobre em relação à complexidade do próprio conjunto normativo, né? A despeito, e acho que independente de nós termos de fato aumento de carga ou não, em relação a uma entidade constitutiva em uma determinada jurisdição, né, quando você olha o conjunto da norma como um todo, ele é extremamente complexo e ele, de fato, não resolve questões práticas de dia a dia. Tá? Enfim, recentemente e aí uma questão de OCDE propriamente dita, né? Isso, qualquer leitura né, de artigos internacionais, você vê que isso tem questões que não foram resolvidas nos Estados Unidos em relação a intangíveis, questões que continuam em aberto na Alemanha, questões que continuam em aberto no Reino Unido, etc, etc, que está todo mundo tentando entender e as adoções foram feitas muito em linha com o que a gente tem na MP, né? Então o próprio Finance Act em inglês, ele essencialmente também repete muito dos termos que foram adotados nas Model Rules. Então, eu queria só aproveitar, eu tenho me debatido com alguns clientes, com algumas consultas em relação alguns pontos específicos da implementação da norma, que se vocês me permitissem, eu queria dividir algumas transparências, só para explicar um pouco da onde tem vindo esse meu certo desconforto. Acho que se vocês puderem só me confirmar que vocês estão, né, que minha tela está aparecendo, essencialmente o que a gente tem visto, tá? Né, aqui eu vou pegar um caso base bem sucinto, tá? A gente aqui, por exemplo, está falando de uma capitalização de intangíveis de UK para uma empresa brasileira para fazer uma suposta revenda. A gente já começa uma discussão preliminar sobre a diferença de preço, né? Pelo próprio IFRS 102, ele já tem critérios bastante diferentes em termos de capitalização. Então, a gente já tem diferença de preço do que seria adotado via CPC 04 pelo que foi adotado no IFRS 102. E aí você tem uma questão de preço de arm's length. E isso entra numa discussão que é muito recorrente nas regras, que é a questão de que o carry value tem que ser o mesmo. E isso não é algo simples, não é algo inerente, não é algo que vem naturalmente com a aplicação das normas, né? O própria regra geral aqui do 323, você vê que existe aqui um critério alternativo, né? Então é or, quer dizer, os valores têm que ser os mesmos ou consistentes com arm's length, e aí quando você vai no próprio comentário, os comentários já falam and. Então, assim, a gente já tem algumas diferenças no próprio conceito do texto. E aí você vai seguindo, e aí eu vou passar rapidamente, porque não é o objetivo aqui, a gente se debruçar sobre cada uma das redações.
mas o que a gente vê recorrentemente é essa questão que né, o Profit and Loss, né, o Global Income or Loss, ele é utilizado, vai ser considerado avaliando o carry value do Acquired Assets, como ele é transferido, e que supostamente deveria ser ou igual ou com base no arm's length. E isso, como a gente colocou lá atrás, não é o padrão, né? A gente tem situações onde, eminentemente, o valor é o mesmo. A despeito de você fazer ajustes para fins de preço, transferência, etc., o preço de saída de uma jurisdição é diferente do preço de entrada de outra jurisdição. E isso, naturalmente, cria uma inconsistência que tem que ser controlada pela Acquiring Entity para que representa um carry value menor daquele número, para uma eventual, numa segunda, terceira alienação, impactar, mais lá na frente, impactar a sua apuração, tá? Então, e aí a própria regra dos guidelines aqui, falando especificamente de questão de aumento de capital, quer dizer, a descida desse ativo, ele é naturalmente uma descida que tem que ser feita via com preço arm's length, né? O que já impacta, porque você já criaria ali uma diferença de preço de entrada e saída, mas você comunica, isso tem um vaso comunicante com a própria norma, com as Model Rules, né? E aí o que eu queria só trazer foi um exercício que nós fizemos recentemente sobre as próprias normas brasileiras abordando questões de transações intragrupo, né? Então, existe aqui uma disposição, e acho que todos aqui já estão, enfim, já leram e releram isso de todas as formas, de trás para frente, feito para trás. Então, a minha ideia aqui é ser bastante sucinto, tá? Mas, por exemplo, o que você tem é uma alocação natural ao preço do preço de transferência que não está atrelado ao preço de saída necessariamente da outra jurisdição. Porque o preço de saída dele, ele vai fazer um ajuste, ele pode até fazer um ajuste de tributação para fins de transfer pricing, mas que não vai impactar o carry value da saída desse ativo, naquele momento específico, né? Ele vai fazer o controle via outros mecanismos de tributação, né? E aí, por exemplo, no próprio Reino Unido, a gente tem novamente essa discussão, tá? Sendo que nós não temos um mecanismo lá assim como também não temos no Brasil, de isenção de não tributação dessa saída, o que permitiria que essa diferença de preço fosse expurgada por ser entendida como se fosse um Globe Reorganization, né, com base nas normas modelo. Então, e aí, esse é o ponto que eu queria trazer, porque, na verdade, o que a gente acaba tendo? Eu lendo as normas, eu não fico tão preocupado, como eu coloquei, né, com a questão necessariamente do impacto de tributação. O impacto de tributação ele virá para um acordo global. A minha questão é a complexidade dos mecanismos que foram sendo criados pela OCDE para a constituição dessa ideia, até certo ponto, singela, né? Dessa ideia não, olha, vamos todos tributar a uma alíquota média de 15%, né? E quando você se debruça nos detalhes, a própria questão da forma desses carry values indo e voltando, diferentes ativos, aplicações em sobreposição das regras de transfer pricing, das próprias regras de carry value, do diferimento, do expurgo dos efeitos de ativos e passivos fiscais diferidos. Isso é o que me causa mais consternação, porque, novamente, a gente pode ter situações absolutamente tranquilas, onde a gente não tem impacto a fazer, né, via regra de Globo. E, no final do dia, isso gera um custo de conformidade absolutamente brutal, né? E isso tem sido apontado em um outro artigo científico, uma outra discussão, mas eu acho que é alguma coisa que eu acho que a gente, com a implementação das normas em escala de fato global e mostrando como, e aí o meu objetivo aqui foi mostrar como principalmente mais do que as regras modelo e a legislação brasileira, mas essa é a regra modelo, os comentários que
são mecanismos de interpretação, né, com base na própria MPA e outras legislações internacionais, mas como você tem que fazer o deparo dessas normas locais vis-à-vis regras de tratamento contábil que são diferentes, é, e a própria questão de consolidação que é feita com o gap da UPI, quer dizer, a, a minha, e aí talvez sendo um pouco aqui o emissário do apocalipse, mas a minha preocupação é que se hoje, com regras domésticas, tá? Já em países, né, implementadas em alguns países e com operações razoavelmente simples, a gente já tem bastante dúvida do que de fato deve ser feito, né? Então, eu imagino quando isso for de fato, a gente tiver uma implementação full, com operações de altíssima complexidade, mais de uma jurisdição, etc, etc. Então, é esse meu. Só queria fazer, essas são minhas colocações. Obrigado.